Esse homem foi visitado por criaturas femininas e guardou uma prova chocante. Olá, pessoal! A história de hoje nos leva até a Austrália do início da década de 1990, quando a tranquilidade de um homem comum foi abruptamente quebrada por um acontecimento que jamais conseguiria esquecer. Peter Corey era um imigrante libanês que buscava uma vida simples ao lado da esposa em Sydney. Trabalhador, discreto, ele nunca se envolvera com nada fora do comum até que, de forma progressiva e silenciosa, começou a testemunhar o que descreveu como luzes estranhas no céu, principalmente durante a noite. Eram pontos luminosos que se moviam de maneira imprevisível, como se desafiando as leis da física. Ele tentava ignorar, achando que era apenas imaginação ou reflexo, até que, em uma madrugada de julho de 1992, algo completamente diferente e perturbador aconteceu. Naquela noite específica, Peter estava sozinho em casa. Sua esposa havia saído e o ambiente estava em completo silêncio. O quarto onde descansava era pequeno, com janelas fechadas, uma luz fraca vinda do corredor e a cama posicionada de frente para a porta. Nada indicava que aquele seria um momento fora do comum, mas de repente ele acordou com uma sensação indescritível, como se alguém o observasse intensamente. Era uma percepção pesada, quase física. Ao abrir os olhos, levou apenas um segundo para perceber que não estava mais sozinho. Duas figuras femininas, completamente silenciosas, estavam de pé ao lado da cama, próximas demais, como se já estivessem ali há algum tempo. As entidades possuíam forma humana, mas havia algo profundamente estranho em sua aparência. A primeira delas era uma mulher de pele extremamente clara, quase translúcida, e longos cabelos loiros que pareciam brilhar suavemente mesmo sem fonte de luz aparente. Seus olhos eram grandes, profundos e de um azul tão intenso que chegava a incomodar. Peter descreveu seu olhar como hipnótico e perturbador, como se ela olhasse direto para sua consciência. A segunda figura era completamente diferente. Tinha cabelos pretos, lisos e extremamente sedosos. Seus traços eram mais marcantes, quase orientais, e os olhos escuros pareciam frios, desprovidos de qualquer emoção. As duas não se mexiam, não falavam, mas sua presença era esmagadora. Peter tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Ele não sentia dor, mas também não conseguia controlar os próprios músculos. Era como se estivesse preso dentro do próprio corpo, acordado, consciente, mas paralisado. Esse tipo de paralisia era algo que ele nunca havia experimentado antes. Sua mente, no entanto, estava funcionando normalmente. Ele sentia o coração bater acelerado, a respiração descompassada, o medo se acumulando como um peso no peito. As figuras continuavam imóveis e o tempo parecia ter desacelerado. A ausência de sons no ambiente aumentava ainda mais a estranheza da situação, como se o próprio ar tivesse sido sugado dali. Sem dizer uma palavra, a mulher loira deu um passo à frente e se inclinou lentamente sobre Peter. O movimento foi suave, calculado, sem hesitação. Ela aproximou o rosto do dele e, em seguida, passou a tocar seu corpo com uma calma quase clínica, sem emoção alguma. A sensação descrita por Peter era de total impotência. Ele não conseguia impedir o que estava acontecendo. Era como se ela estivesse ali para cumprir uma tarefa específica. Não havia carinho, não havia agressividade, apenas uma espécie de interação física fria, como se seu corpo estivesse sendo manipulado sem consentimento, sem entendimento, num ritual silencioso que ele jamais conseguiria compreender. Enquanto o contato se intensificava, Peter entrou em estado de pânico interno. Ele queria gritar, mas a voz não saía. Queria reagir, mas o corpo seguia imóvel. Ainda assim, algo dentro dele se rebelou. Talvez tenha sido o instinto de sobrevivência ou uma última descarga de adrenalina, mas ele conseguiu mover-se bruscamente, num gesto desesperado de defesa. Nesse exato momento, as duas figuras recuaram com extrema rapidez, como se nunca tivessem estado ali. O quarto foi tomado novamente por um silêncio absoluto.
As mulheres desapareceram diante de seus olhos, como se tivessem se desmaterializado. A luz do corredor permanecia a mesma, e tudo ao redor parecia intacto. Peter permaneceu alguns minutos sem se mover, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O quarto agora lhe parecia estranho, como se estivesse em outro lugar. Quando finalmente conseguiu se levantar, sentia-se fraco, com as pernas bambas e a mente em choque. Dirigiu-se ao banheiro, ainda desnorteado, tentando convencer a si mesmo de que aquilo havia sido apenas um sonho ruim. Mas ao se olhar no espelho, notou que seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos, como se tivesse passado por algo intenso e exaustivo. Ainda assim, nenhum ferimento visível estava presente. Foi então que percebeu uma incômoda sensação na coxa. Ao examinar o local, encontrou algo absolutamente inesperado. Um fio de cabelo loiro, extremamente longo, preso em uma região íntima do corpo. Era um cabelo claro demais para ser de sua esposa, que era morena, e não havia como justificar sua presença ali. O fio estava enrolado de forma incomum, e parecia ter se aderido à pele durante o contato que havia ocorrido momentos antes. A estranheza do detalhe fez com que Peter se sentisse novamente invadido, como se algo tivesse sido deixado de propósito, como um lembrete, ou pior, uma marca. A essa altura, ele já não tinha mais dúvidas de que o que vivera não fora um sonho. A clareza das sensações, a nitidez das imagens, o fio de cabelo encontrado, tudo isso apontava para a realidade do ocorrido. Mesmo assim, hesitou em contar a alguém. Por dias, guardou silêncio, tentando reorganizar os pensamentos. O fio de cabelo foi armazenado cuidadosamente em um saco plástico selado, escondido em uma gaveta. Era sua única prova física, algo concreto em meio à confusão emocional e ao medo crescente que agora habitava seus dias. Peter se tornara um homem diferente após aquela madrugada. As noites seguintes foram difíceis. Ele passou a dormir com a luz acesa, vigiando a própria casa de forma obsessiva, sempre com a sensação de que poderia acontecer de novo. Desenvolveu insônia e começou a ter pesadelos recorrentes, nos quais as duas figuras femininas surgiam em silêncio, cada vez mais próximas. Ainda assim, decidiu manter o silêncio, ao menos até encontrar alguém que pudesse ouvi-lo sem julgamentos. A lembrança daquela noite seguia vívida em sua mente, como um filme que se repetia. A única coisa que lhe dava algum sentido era o fio de cabelo guardado, a prova de que não estava louco. Finalmente, algumas semanas depois, Peter decidiu relatar o que vivera a dois amigos ligados ao grupo UFOIC, uma organização de pesquisa ufológica sediada em Sydney. Com receio de não ser levado a sério, ele escolheu cuidadosamente as palavras, relatando cada etapa com calma e precisão. Os colegas, ao ouvirem o relato, demonstraram mais surpresa do que ceticismo. Já haviam ouvido muitos casos estranhos, mas nunca um que envolvesse uma prova física. A revelação do fio de cabelo causou um impacto imediato. Decidiram, então, analisar o material de forma mais técnica e criteriosa. Peter entregou o fio aos investigadores, não sem hesitar. Para ele, aquele objeto havia se tornado uma peça-chave de tudo o que vivera. Era a fronteira entre o delírio e a realidade. Ao confiar a amostra ao grupo, sentiu que talvez, enfim, pudesse haver alguma explicação, ou pelo menos uma confirmação de que não havia enlouquecido. A análise do fio de cabelo, contudo, levaria a descobertas muito além do que qualquer um poderia imaginar. Os pesquisadores do UFOIC receberam o fio de cabelo com seriedade e decidiram submetê-lo a um processo de análise forense. O material foi lacrado em embalagem apropriada e enviado para um laboratório independente, sem qualquer menção à origem do objeto, com o objetivo de evitar qualquer tipo de viés. O que se esperava era uma confirmação simples, que o fio pertencesse a uma mulher comum, talvez uma possível contaminação ambiental. Mas o que veio a seguir ultrapassou qualquer expectativa. Quando o DNA foi extraído da amostra, o resultado revelou uma ancestralidade incomum, incompatível com o perfil genético médio da população australiana.
Segundo o relatório técnico, o fio pertencia a uma mulher de origem nórdica, algo já raro por si só naquela região. No entanto, o que mais chamou a atenção foi um marcador genético extremamente raro presente no DNA mitocondrial. Esse marcador simplesmente não correspondia a nenhuma linhagem humana conhecida, catalogada até aquele momento. Os cientistas responsáveis pela análise afirmaram que a sequência genética indicava um tipo de herança que, embora biologicamente humana, parecia pertencer a um ramo isolado, sem paralelos nos bancos de dados globais. Era como encontrar um elo perdido de uma linhagem que nunca deveria ter existido. Para os pesquisadores do UFOIC, aquilo foi considerado uma evidência inédita dentro da ufologia mundial. Pela primeira vez, havia um vestígio físico que poderia ser analisado com rigor científico e que sustentava um relato de contato direto. Muitos casos ao redor do mundo envolvem memórias, regressões hipnóticas ou testemunhos oculares, mas o de Peter Cowrie trazia algo palpável. Essa diferença fez com que o caso ganhasse notoriedade entre estudiosos sérios do fenômeno ufológico, especialmente por apresentar uma característica frequentemente buscada, mas raramente obtida: material genético incomum associado a encontros com entidades descritas como não humanas. Mesmo com os resultados em mãos, os cientistas envolvidos optaram por não se pronunciar publicamente de forma conclusiva. A natureza controversa do assunto e o receio de comprometer suas reputações acadêmicas os mantiveram cautelosos. No entanto, permitiram que os documentos fossem utilizados pelos ufólogos em apresentações e conferências, sempre deixando claro que os dados genéticos estavam fora dos padrões, mas sem afirmar qualquer origem extraterrestre. Já os membros do UFOIC não tinham dúvidas. Algo extraordinário havia acontecido e o fio de cabelo era a prova silenciosa de que Peter havia tido um contato real com uma entidade fora da compreensão humana comum. Enquanto isso, Peter tentava lidar com as consequências emocionais do episódio. Desde a noite do contato, sua vida havia mudado profundamente. Ele passou a sofrer episódios de ansiedade aguda, evitava permanecer sozinho por longos períodos e vivia em constante estado de alerta. Os pesadelos eram frequentes e neles as duas mulheres voltavam a aparecer, imóveis, silenciosas, mas com presenças sufocantes. Mesmo sabendo que havia uma investigação em curso, Peter não encontrava alívio. Ele descrevia a sensação como estar sendo constantemente observado, como se o contato tivesse aberto uma porta que não poderia mais ser fechada. As pessoas ao seu redor notavam a mudança. Colegas de trabalho comentavam sobre sua expressão abatida, o olhar perdido e sua postura sempre defensiva. A esposa de Peter, embora compreensiva, também demonstrava preocupação crescente. Ela acreditava no relato do marido, principalmente por ver o impacto que aquilo causara nele, mas não conseguia entender completamente a profundidade do trauma. A intimidade entre os dois foi profundamente afetada, e Peter passou a evitar conversas longas, como se qualquer lembrança pudesse desencadear novamente os sentimentos de medo e impotência vividos naquela noite. Com o tempo, o caso ultrapassou as fronteiras da Austrália. Pesquisadores de outros países demonstraram interesse nos resultados da análise genética, e o nome de Peter Cowrie começou a ser citado em publicações especializadas, sempre relacionado ao que muitos chamaram de o caso mais intrigante da ufologia moderna. Apareceu em documentários, simpósios e livros, mas Peter, apesar de tudo, manteve sua vida longe dos holofotes. Ele nunca buscou fama, tampouco lucros com a história. Relatava os fatos como aconteceram, sem exageros, mantendo uma consistência notável ao longo dos anos. Entre os muitos que estudaram o caso, alguns levantaram hipóteses inquietantes. Uma delas sugeria que as entidades femininas poderiam fazer parte de um experimento de cruzamento genético entre seres humanos e algo mais avançado, algo que operava fora da nossa biologia tradicional. A outra possibilidade era ainda mais perturbadora, de que aquelas entidades não apenas estavam observando a humanidade,
mas interagindo diretamente, coletando material genético para finalidades que escapavam completamente à nossa compreensão. Em ambas as hipóteses, o fio de cabelo era a chave, uma peça concreta em um quebra-cabeça inquietante. Ainda hoje, o caso de Peter Corey é estudado por novos grupos de pesquisa e continua sendo citado como referência por aqueles que buscam credibilidade dentro do campo da ufologia. A ausência de contradições em seu relato, aliada à prova física e ao comportamento reservado do próprio Peter, contribuem para que o episódio mantenha sua força, mesmo depois de tantas décadas. Não se trata apenas de uma história bizarra, mas de um possível vislumbre de uma realidade que a ciência ainda se recusa a encarar de frente, a de que talvez não estejamos sós, e que os encontros com o desconhecido sejam mais próximos e físicos do que imaginamos. Para Peter, o tempo não apagou a lembrança daquelas figuras. Elas continuavam presentes em sua mente, estáticas, observadoras, como se ainda aguardassem algo. Ele afirmava que não buscava respostas, apenas desejava não ter vivido aquilo. O trauma de ter sido tocado, invadido e silenciado por presenças tão estranhas quanto reais nunca foi superado. O fio de cabelo permanece, guardado, intocado, como uma cápsula de um momento que desafiou sua lógica e sua segurança. E enquanto a ciência hesita, o mistério se mantém, pulsando na fronteira entre o que é aceitável e o que ainda preferimos negar. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.